Ganhar dinheiro sem trabalhar é muito mais fácil do que você imagina e nesse vídeo hoje eu vou te explicar como você pode atingir o sucesso financeiro e essa independência financeira sem tanta dificuldade. Então fica no vídeo para você se ligar nas dicas e poder aproveitar e obter o seu sucesso financeiro. Vem comigo! Para você ganhar dinheiro no mercado financeiro é muito mais fácil do que algumas pessoas imaginam. É muito mais fácil hoje, no cenário de 2026, você conseguir uma rentabilidade acima de 1% por mês do que há 6 anos atrás, onde nós tínhamos uma taxa de juros muito menor. Então essa realidade hoje, em 2026, possibilita com que o investidor considere essa meta de ter 1% ao mês todos os meses por um longo período. Mas eu gosto sempre de falar que o processo de investimento ele não é você ter um monte de dinheiro e investir esse dinheiro. Eu gosto de comparar o processo de investimento com o processo de pintura de uma casa, onde você tem que pintar, espera secar, vê se está acontecendo alguma coisa, se adapta, escolhe outra tinta ou algo do tipo. Ou também eu gosto de comparar com a construção de uma casa, que você não compra todos os materiais e a casa fica pronta. Você compra os materiais, começa a construir, falta alguma coisa, você compra mais alguma coisa, você se adapta, muda uma parede de lugar e por aí vai. O processo de investimento é exatamente assim. Você tem um capital, começa a investir, continua investindo mês a mês. Na sequência você muda a rota com que você estava estudando, você estava investindo num caminho e você vê que tem que se adaptar, muda esse investimento. E aí você vai se adaptando ao longo do tempo. Eu gosto muito de pensar que investimento é esse processo. É o processo de você aplicar um recurso, estuda, acompanha, muda a rota e por aí vai. Tendo essa visão, a gente vai ter sempre em mente aqui nesse processo de ensinar para vocês a investir, como que a gente vai conseguir se adaptar, vai se investindo dinheiro em algumas direções. Eu gosto de chamar de direção porque existem alguns fundos que têm características diferentes. Então, em um momento você está na direção da renda fixa, outro momento você está em direção do fundo de investimento imobiliário, outro momento você está na direção de renda variável, né, de ações. Então, eu gosto de falar de direções porque você sempre vai estar se adaptando e buscando adequar a sua direção, o caminho que você quer seguir, certo? Então, falando especificamente sobre investimento, vamos pensar o seguinte. Nós já falamos em vídeos anteriores de gestão financeira, de juntar o seu dinheiro, de juntar a sua reserva emergencial e começar a investir o seu dinheiro. Sabendo que você já é uma pessoa que já tem a sua estabilidade financeira, já tem um trabalho, já tem uma reserva de emergência, você está com dinheiro para começar a investir. Você quer ter uma renda extra com esse dinheiro. Vamos começar a falar de onde você pode colocar o dinheiro para você fazer com que ele te dê esse retorno. E é importante colocar, pessoal, que esse vídeo não se trata de um vídeo de call, para você comprar alguma coisa. Esse vídeo é meramente educacional para você entender o processo de investimento e começar a buscar o assessor, buscar uma corretora para você entrar no mundo de investimento para fazer com que esse dinheiro trabalhe para você. Hoje, se você tiver qualquer capital investido, qualquer capital disponível para investimento, você primeiro, antes de tudo, o que eu sempre aconselho é comece com fundos de renda fixa. Abra sua conta na corretora e procure um fundo de renda fixa que tenha uma taxa administrativa baixa, muito capital sob gestão. É importante você saber disso, porque todos os fundos que estão disponíveis para investimento tem lá dizendo qual que é o capital alocado nesse fundo. Tem fundos que têm 20 bilhões, 30 bilhões, são fundos que têm mais capital, que a chance desse fundo trazer um problema para você é menor, certo? Então, invista em fundos que tenham histórico, que tenham passado para você poder usar como referência e olhar essa projeção de futuro e fundos que tenham baixa taxa administrativa e muito capital sob gestão. Sabendo disso, comece por aí. Procure um fundo. Quando você aplicar o seu recurso, você vai começar a ver esse dinheiro render. E eu confesso para você que esse dinheiro rendendo traz uma sensação muito boa. Traz aquela sensação de que, nossa, 100 mil reais aplicados, eu estou ganhando R$1.000 por mês. Isso é muito prazeroso ter isso ao longo do tempo. Passado um tempo, você pode olhar para o renda fixa e falar assim, não, renda fixa já não está me satisfazendo mais. Eu vou para um pré-fixado.
Aí a gente tem que entender que no renda fixa tem um pós-fixado e o pré-fixado. Pré-fixado é aquela taxa de juro agora estabelecida que você vai ter por todo o período. E o pós-fixado é aquele que a taxa de juros, o rendimento vai se adaptando ao longo do tempo conforme a Selic. Então a Selic está em 15%, se ela baixar para 14%, para 13%, o seu fundo também vai sofrer essa oscilação, tá? Então você pode, ao longo do tempo, optar que eu estou no pós-fixado, então agora eu vou para o pré-fixado. Aí você tem vários tipos de pré-fixado, ou arrolado da inflação, ou arrolado da Selic, ou arrolado a outros tipos de indicadores. Mas invista nesse fundo e mude a rota se for necessário. Ganhando experiência, você vai convivendo com o mercado, entendendo como funciona, e aí aqui vai a dica de ouro. Você começou na renda fixa, você não sabia nada de mercado. Começou na renda fixa, aplicou o seu dinheiro. Você foi vendo ao longo do tempo que aqueles 100 mil reais, eu vou dar um número redondo para facilitar a conta, tá, pessoal? Se aqueles 100 mil reais, passado 12 meses, você tem 112. Comece a diversificar o seu investimento. Pode ser, eu tô falando com 100 mil reais, pessoal, mas pode ser com 30 mil, com 20 mil, com 10 mil, que você viu esse dinheiro render e chegou um certo período depois, você viu que aquele dinheiro tem uma margem, né? Tem um lucro que teve ali da operação, certo? A minha sugestão é que pegue o lucro e comece a diversificar o seu investimento. Dentro do mercado financeiro, existem opções que também pagam 1% ao mês e que trazem um resultado muito positivo na carteira ao longo do tempo. Vou dar o exemplo das ações e dos fundos imobiliários. O que é o fundo imobiliário? Existem fundos imobiliários de vários tipos. Existem os fundos de papéis, que a gente chama fundos de papéis, e existem os fundos de tijolo. Vou dar esses dois exemplos. Os fundos de papéis são aqueles fundos que compram dívidas onde os credores, né, recebem os juros dessa dívida. Quem que são os credores? É aqueles que são donos da dívida. Então o fundo compra a dívida do banco, fica gerindo a dívida e quem está devendo, o devedor, paga os juros para o banco, ou seja, repassa esses juros para os donos da dívida, que é o fundo de investimento. De uma forma muito resumida, é assim que funcionam os fundos de papéis, tá? Os fundos de tijolo são fundos como, por exemplo, que adquirem shopping centers. Então, eles são fundos que juntam vários investidores, aglutinam todos esses investidores para fazer uma grande aquisição de um shopping ou até mesmo a construção de um shopping. Então levanta esse dinheiro, uma pessoa só não consegue construir um shopping como o Parkway, o Parque Shopping de Brasília, ou o próprio Iguatemi, né? É um investimento muito grande para uma pessoa, uma empresa só fazer. Então, um fundo é utilizado para convergir todos os investimentos, né? Captar todo esse investimento no mercado e fazer a construção da estrutura. Essa estrutura, ela gera um aluguel mensal para o fundo e que isso é repassado para os investidores proprietários das cotas do fundo. Então você pode muito bem, passado esse período, vamos lá, sobrou 12 mil reais, cresceu o meu patrimônio 12 mil reais, eu vou tirar esses 12 mil reais do fundo de renda fixa e vou começar a diversificar em alguns fundos imobiliários. Esse fundo imobiliário, ele é importante comentar que a cota dele no momento da sua compra, vamos supor que você vai comprar, a cota está a 10 reais. Nada impede que a operação do dia a dia, né, o mercado financeiro opere vendendo essas cotas e a cota passe a valer 9 reais. Então, sua cota era 10, passa a valer 9, porém, conforme a quantidade de cotas que você tem, você vai receber o rendimento mensal. Todo mês o rendimento cai na conta. E aí, pessoal, é muito importante você saber olhar bastante os detalhes do fundo imobiliário. Olhe os detalhes, olhe quanto capital que ele tem, olhe qual que é o tipo do fundo, estude bastante para você poder escolher fundos que têm histórico, fundo de bons bancos, boas corretoras. Quem gerencia aquele fundo tem que ser um gestor de nome, de renome, que tenha conhecimento de mercado, não seja fundos muito pequenos e seja um fundo que tenha liquidez. O que é liquidez? É que tenha movimentação diária. E aí você consegue olhar isso no home broker. Qualquer corretora tem um home broker, você entra e você consegue ver quantos milhões aquele fundo movimenta no dia em operações do mercado. Por quê? Se um fundo não tiver liquidez, no dia que você quiser vender, pode ser que você não consiga vender. Vai ter que vender muito mais barato. Então é importante ter liquidez, porque em algum determinado momento você vai querer comprar ou vender, então precisa ter essa movimentação diária ali, tá?
Falando especificamente das ações, agora você pode muito bem falar, não, eu quero investir nas ações. Vamos explicar o que é ação. Ação é uma parte de uma empresa, uma parte de um negócio real. E aqui eu vou dar 2 exemplos, explicar para vocês o que é ação, mas eu não estou falando para vocês comprarem esses papéis, tá bom, pessoal? Vou falar de Vale e Petrobras. Quando você compra uma ação da Vale, você está comprando um pedacinho da empresa que tem várias mineradoras no Brasil, uma super empresa. A Vale é uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil, ao lado da Petrobras, né? E quando você compra uma ação dela, você está comprando uma parte da empresa. Lembrem-se disso. No mercado financeiro, existe a possibilidade de você comprar o bloco, né? O bloco de 100 ações, que é o mínimo da operação lá. Quando você vai lá, Vale 3 ou Vale 4, tem lá o bloco de 100 ações. Quando você vai na Petrobras, mesma coisa, tem um bloco de 100 ações. Porém, você pode comprar fracionado. Você vai lá, Vale 3 ou 4, F. Que aí você consegue comprar 1, 2, 3 ações, é o mercado fracionário. Então você consegue entrar no home broker e comprar a fatia daquela empresa. E aí, quando vier o pagamento do dividendo, você vai receber tantos reais ou tantos centavos por ação que você tem. Então é por isso que é importante que você entenda que tanto o fundo imobiliário quanto as ações, elas variam, oscilam o preço. Você compra por 10, logo depois está 9, logo depois está 11. Aí pode cair para R$5 e você vai estar sofrendo essa oscilação de mercado, que são os momentos para você fazer novas compras ou, de fato, vender quando estiver valorizado. Mas isso fica a escolha de você, da sua estratégia. O que eu acredito que funciona demais, e é por isso que eu falei com vocês, que eu comparo com a construção, que em algum determinado momento você vai querer mudar uma parede de lugar. Aí você muda a parede de lugar, que vai trazer mais resultado no futuro, mas você vai ter que comprar mais um pouquinho. A mesma coisa é a ação. A ação está num preço de R$10 e você comprou a R$10. Ela movimentou, foi parar lá em R$7. Nesse meio do caminho, nesse período, né, você recebeu dividendos, só que a ação está a R$7. Então, o que eu gosto de fazer e eu aconselho todo mundo a fazer? Quando você recebeu dividendos, avalie se não é o momento de você recomprar a ação. Fazer um preço médio, comprar mais, porque você vai sempre receber o valor do dividendo diretamente proporcional à quantidade de ações que você tem ou quantidade de cotas que você tem do fundo imobiliário. Sabendo disso, você está ali dentro da operação, você vai recebendo esse dinheiro dos dividendos ou do rendimento mensal dos fundos, você vai juntando esse dinheiro até que chega um momento e você avalia e fala, olha, vou comprar mais ações ou vou comprar mais fundos e aí vai. Isso vai fazer com que sua carteira cresça constantemente. Passados os anos, você vai ter rendido R$20.000 por ano, R$15.000 por ano, e esse sim vai ser a maior satisfação que você vai ter. Não precisa ter medo. Algumas pessoas estão vendo agora o caso do Banco Master. O caso do Banco Master está assustando os investidores, algumas pessoas que, até mesmo por desconhecimento, não acreditam, não entendem o que está acontecendo, mas o fato é que o Banco Master foi uma grande organização ali para que esse golpe acontecesse, né? Para que essa fraude acontecesse. É o que está sendo divulgado, a gente está vendo amplamente aí, mas vejam como é engraçado. O Banco Master ele não tinha tanto histórico, não tinha tanta credibilidade, né? E ele estava pagando mais do que todos os outros bancos o CDI do Banco Master. Estava pagando 150% do CDI. O CDB do Banco Master tinha uns que era 140 ou 150. Então, se a gente for parar para pensar, se a nossa taxa de juros está em 15%, 150% de 15% é 22,5%. 22,5% era o que ele ia pagar de juros anualmente. O que dá no Brasil que rende mais de 30%? O banco teria que investir em algum negócio que rende 30%, pelo menos, né? Então, no Brasil, o que dá 30% com consistência no Brasil? Nada, só se for tráfico de droga. Era mais ou menos desenhado que isso poderia acontecer. Então, aqueles investidores mais experientes, todo mundo já estava meio que de olho no Banco Master. Só que, infelizmente, uma grande parte da massa caiu nessa história e ficou presa ali. Graças a Deus, tinha um fundo garantidor. Mas, bom, entendam, voltando a falar da sua carteira, você já investiu em renda fixa, você já teve um pequeno rendimento, você começou a investir em fundos ou em ações e viu isso acontecer mensalmente, esse crescimento acontecer mensalmente. Qual que é o segredo para você não ter estresse?
é saber que ao longo da sua carteira, ao longo da sua história de investimento, você vai precisar se adequar e comprar novas posições para você sempre estar dentro do mercado, acontecendo tudo conforme você planejar. Vai acontecer oscilações se você investir em ações e fundos. Essa oscilação não tem como negar. Mas se você vê que isso não é o seu perfil, fala, cara, eu investi em ações, não fiquei feliz, me deixou ansioso, não gostei, você descobriu o seu perfil. Você já viu que você não aceita perdas, não gosta de perder dinheiro. Então, fica quietinho no fundo de renda fixa que você vai ter um rendimento constante a vida toda. O seu gráfico de rendimento vai ser sempre uma crescente. Então, fique tranquilo e faça o seu melhor investimento, beleza? Saiba o seu perfil, converse com o assessor de investimento, converse sobre investimento com seus amigos e deixa aqui no comentário o que você achou e o que você tem de dúvidas sobre o mercado financeiro. Mais pra frente, vamos trazer outros vídeos detalhando mais ainda, mas hoje era isso que eu queria trazer para vocês, para você confiar que você consegue sim manter uma rentabilidade na sua carteira e fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Beleza? Um grande abraço, até mais!